Uma comissária de bordo tenta amarrar um passageiro negro fora do avião, sem saber que ele é o capitão. Este incidente chocante revela como o preconceito pode cegar até mesmo profissionais treinados para observar detalhes. O que aconteceu naquele dia mudaria para sempre, não apenas a carreira da comissária, mas também a política de uma das maiores companhias aéreas do mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva castigava os vidros do Aeroporto Internacional do Galeão naquela madrugada sufocante. O voo 728 para Lisboa acumulava um atraso de 40 minutos, deixando os passageiros cada vez mais inquietos. O ar-condicionado lutava em vão contra o calor humano, concentrado na sala de embarque, onde executivos consultavam relógios e famílias tentavam acalmar crianças sonolentas. Luciana Moreira ajustava o colarinho do uniforme pela terceira vez diante do pequeno espelho do banheiro da tripulação. A jovem comissária, natural de Porto Alegre, ensaiava mentalmente cada procedimento aprendido durante os 6 meses de treinamento intensivo. Esta seria sua primeira missão internacional, e o peso da responsabilidade comprimia seu peito tanto quanto o cinto perfeitamente ajustado em sua cintura. "Você consegue?", murmurou para si mesma, recordando os conselhos do pai. Coronel reformado que celebrara sua contratação como uma missão de honra familiar. Quando finalmente o embarque foi anunciado, Luciana posicionou-se na entrada da aeronave com o sorriso protocolar que havia praticado exaustivamente. Passageiros da classe executiva entraram primeiro, seguidos pelos demais em ordem meticulosa. Tudo transcorria conforme o manual até que ele apareceu. Pedro Silva caminhou pelo corredor com passos seguros, vestindo um terno impecavelmente cortado que contrastava com sua mochila discreta. O homem negro de aproximadamente 40 anos não se deteve na área de passageiros. Com um aceno quase imperceptível, mostrou um passe prioritário e seguiu diretamente para a cabine de comando. O coração de Luciana acelerou instantaneamente. Seus olhos acompanharam aquela figura desconhecida que agora ocupava o assento extra do cockpit, posição reservada exclusivamente para pilotos em treinamento ou inspetores autorizados. Nenhum comunicado prévio havia sido feito sobre visitas técnicas ou inspeções naquele voo. A comissária sentiu a garganta secar. Seu treinamento de segurança gritava alertas em sua mente. Desde os primeiros dias na academia, haviam martelado sobre vigilância constante e protocolos anti-sequestro. Qualquer comportamento incomum deve ser reportado imediatamente, repetia mentalmente, lembrando-se das simulações de crise. Marta Santos, a supervisora de bordo, estava ocupada resolvendo um problema com a lista de refeições especiais. Os demais tripulantes preparavam a cabine para a decolagem. Luciana permaneceu paralisada por alguns segundos, dividida entre o medo de parecer alarmista e o terror de negligenciar uma potencial ameaça. "Primeira missão internacional, e já tenho que lidar com isso", pensou, sentindo gotas de suor frio escorrerem por suas costas enquanto observava o desconhecido acomodar-se confortavelmente no espaço mais restrito e protegido da aeronave. Luciana Moreira respirou fundo, ajustou o crachá no uniforme e caminhou com passos decididos pelo corredor estreito da aeronave. Seus olhos fixaram-se no homem sentado tranquilamente na cabine de comando. A comissária sentiu o coração acelerar enquanto reunia coragem para fazer o que considerava correto. "Com licença, senhor, mas o senhor não pode permanecer aqui. Esta área é restrita à tripulação", declarou ela com voz que tentava esconder o nervosismo. Vários passageiros das primeiras fileiras esticaram o pescoço, curiosos com a situação incomum. O homem virou-se calmamente. Seus olhos encontraram os de Luciana com uma serenidade desconcertante. Não havia irritação em seu semblante, apenas uma tranquilidade que contrastava com a tensão crescente no ambiente. "Meu nome é Pedro Silva",
respondeu ele em tom baixo e controlado. Tenho autorização para estar aqui. Pedro estendeu o bilhete sem alterar sua expressão. A jovem comissária examinou o documento com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto sentia o peso dos olhares dos passageiros ao redor. Um senhor idoso cochichou algo para sua esposa. Uma executiva na primeira fileira franziu o senho, visivelmente desconfortável. Este passe não explica sua presença na cabine de comando, insistiu Luciana, devolvendo o bilhete. Preciso que o senhor retorne ao seu assento designado imediatamente. Pedro guardou o documento no bolso do paletó elegante. Seus dedos tamborilaram suavemente no braço da poltrona enquanto avaliava a situação. Ele poderia facilmente revelar sua identidade, mas algo o fez hesitar. Anos de experiência lhe ensinaram a observar, a avaliar reações, a entender dinâmicas de equipe. Te compreendo sua preocupação, respondeu ele finalmente. Mas asseguro que tenho permissão para ocupar este lugar. Um murmúrio percorreu as fileiras próximas. Uma mulher jovem apontou discretamente o celular na direção deles, enquanto um executivo de meia-idade balançava a cabeça em desaprovação. A tensão era palpável. Luciana sentiu o rosto esquentar. Seu treinamento em Porto Alegre havia sido claro quanto aos protocolos de segurança. Não podia recuar agora, mesmo com a crescente sensação de que algo estava errado naquela situação. Sinto muito, mas preciso insistir, ela declarou, endireitando a postura. Se o senhor não se retirar voluntariamente, terei que chamar minha supervisora. Pedro apenas assentiu. Seu olhar calmo estudando não apenas a comissária, mas toda a dinâmica ao seu redor. Ele observou as reações dos passageiros, a postura defensiva de Luciana, o burburinho crescente. Sem pressa, ajeitou-se na poltrona, disposto a ver até onde aquela situação se desenrolaria. O burburinho começou como um sussurro e logo se espalhou pela cabine como fogo em palha seca. Passageiros trocavam olhares inquietos, alguns esticando o pescoço para ver o que acontecia na parte frontal da aeronave. Luciana Moreira sentiu o rosto queimar, enquanto percebia que seu confronto com um homem negro havia se transformado em espetáculo público. Precisamos chamar a Marta, sussurrou para outro comissário que passava com garrafas de água. Seu coração martelava contra o peito enquanto observava os olhares curiosos dos viajantes. A jovem de Porto Alegre jamais imaginara que seu primeiro voo internacional começaria assim. Pedro Silva, por sua vez, mantinha-se calmo como água parada. Seus olhos atentos registravam cada reação ao seu redor. O nervosismo crescente da tripulação, os cochichos dos passageiros, os smartphones discretamente apontados em sua direção. Anos de experiência lhe ensinaram a importância da serenidade em momentos de tensão. Com licença, senhor, mas realmente preciso confirmar sua autorização, insistiu Luciana, a voz traindo seu nervosismo. É procedimento padrão. Pedro apenas assentiu, sem demonstrar irritação. Ele percebia algo além da desconfiança nos olhos da comissária. Havia medo genuíno ali. Medo de falhar, de não corresponder às expectativas, de cometer um erro fatal em sua carreira recém-iniciada. 2 outros tripulantes se aproximaram, tentando disfarçar a curiosidade com profissionalismo forçado. Um deles murmurou algo sobre protocolo de segurança, enquanto o outro lançava olhares desconfiados para o comandante. A supervisora está vindo, informou alguém. E Luciana sentiu um alívio momentâneo, misturado com crescente ansiedade. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. O clima na cabine ficava cada vez mais pesado, com passageiros divididos entre preocupação e indignação. Alguns já formulavam teorias sobre o que estava acontecendo, compartilhando conclusões apressadas. Pedro permanecia imóvel, como se estivesse além daquele caos. Observava com particular interesse a linguagem corporal da jovem comissária. Os dedos que tamborilavam nervosamente contra a coxa,
O olhar que evitava encontrar o seu, a respiração acelerada. Ele reconhecia aqueles sinais. Já os vira inúmeras vezes em novatos pressionados pela responsabilidade. Quando Luciana finalmente avistou Marta Santos caminhando pelo corredor, sentiu uma onda de alívio. A supervisora, com sua experiência, saberia como lidar com aquela situação delicada. A comissária não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar o momento mais constrangedor de sua vida profissional, diante de uma plateia cada vez mais atenta e de um homem cuja dignidade ela havia questionado sem saber quem ele realmente era. Marta Santos chegou apressada, ajeitando o uniforme enquanto caminhava pelo corredor estreito da aeronave. Os passageiros acompanhavam a cena com olhares curiosos, alguns já com smartphones em punho, prontos para registrar qualquer desdobramento. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a supervisora, tentando manter a voz baixa para não alarmar ainda mais os viajantes. Luciana Moreira tremia ligeiramente. Suas mãos inquietas denunciavam o nervosismo que tentava esconder sob a postura rígida que aprendera durante o treinamento. "Este homem está no assento da cabine de comando sem autorização. Pedi sua identificação, mas ele se recusa a explicar por que está aqui", relatou a comissária, apontando discretamente para Pedro, que permanecia sentado com uma tranquilidade desconcertante. Marta olhou para o homem e depois para a jovem tripulante, avaliando a situação. O clima tenso era palpável, com murmúrios crescentes entre os passageiros nas fileiras próximas. "Podemos conversar em particular?" Pedro finalmente se manifestou, sua voz calma contrastando com a agitação ao redor. "Sugiro que utilizemos a área de serviço, longe dos ouvidos curiosos." A supervisora assentiu. E os três se dirigiram para um espaço mais reservado na parte traseira da aeronave. Quando estavam sozinhos, Pedro Silva tirou do bolso interno do paletó um documento oficial da companhia aérea. "Sou o comandante deste voo", revelou ele, estendendo a credencial para as duas mulheres. "Fui escalado para liderar esta missão a Lisboa." O rosto de Luciana empalideceu instantaneamente. Seus olhos arregalados alternavam entre o documento e o homem à sua frente. "Mas por que não disse isso antes?" questionou a jovem, sua voz quase inaudível. Pedro ajustou a postura, mantendo o olhar sereno. "Tenho por hábito avaliar a preparação da minha equipe antes de cada voo internacional. Observo como reagem a situações inesperadas, como lidam com a pressão. É um código pessoal que desenvolvi ao longo de 20 anos de carreira." Marta respirou fundo, claramente aliviada por não se tratar de uma emergência real, mas preocupada com as repercussões do incidente. "Comandante, com todo respeito, este método pode gerar mal-entendidos graves", comentou a supervisora, lançando um olhar compreensivo para a comissária, ainda em choque. "Talvez você tenha razão", concedeu Pedro, voltando-se para Luciana. "Seu zelo com a segurança é louvável, mas precisamos conversar sobre abordagens e protocolos." A jovem de Porto Alegre engoliu em seco, sentindo o peso da situação. O que deveria ser seu primeiro voo internacional transformara-se em um teste inesperado, e ela não tinha certeza se havia passado ou falhado miseravelmente. A revelação caiu como uma bomba. Luciana Moreira sentiu o sangue gelar nas veias e o chão literalmente desaparecer sob seus pés. Seu rosto, antes corado pela determinação, agora empalidecia diante da verdade incontestável. O homem que ela havia abordado com tanta suspeita era, na realidade, o comandante do voo. Marta Santos percebeu imediatamente a gravidade da situação. Com anos de experiência, a supervisora tentou controlar os danos, mas seu olhar experiente já havia captado os diversos passageiros que apontavam seus dispositivos móveis na direção deles, registrando cada segundo daquele constrangedor equívoco. "Senhores passageiros, peço que guardem seus celulares",
Estamos apenas realizando um procedimento padrão, tentou explicar Marta. Mas sua voz foi engolida pelos murmúrios que já se espalhavam pela aeronave. Pedro Silva manteve a postura digna que o caracterizava. Ajustando discretamente o uniforme, o comandante olhou para a tripulação com serenidade e disse em tom baixo, porém firme: "Vamos continuar com os preparativos para a decolagem. Conversaremos sobre isso depois." Mas o estrago já estava feito. A comissária novata sentia o peso dos olhares curiosos e julgadores. Alguns passageiros cochichavam entre si. Outros digitavam freneticamente em seus smartphones. Um senhor na primeira fileira balançava a cabeça em desaprovação, enquanto uma jovem no corredor filmava disfarçadamente. Ela realmente achava que ele era um intruso, só porque... A frase incompleta de um passageiro chegou aos ouvidos de Luciana como uma punhalada. A jovem de Porto Alegre lutava desesperadamente contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Todo o seu treinamento, toda a sua dedicação para este primeiro voo internacional, agora manchados por um erro de julgamento que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Marta aproximou-se dela e sussurrou: "Respire fundo, continue trabalhando. Lidaremos com isso depois." Pedro dirigiu-se ao cockpit com a mesma elegância com que havia entrado na aeronave, enquanto os sussurros continuavam a percorrer o corredor como uma onda invisível. A tensão era palpável no ar, mais densa que as nuvens que aguardavam o avião lá fora. Luciana engoliu o nó na garganta e forçou-se a continuar suas tarefas, verificando cintos e compartimentos, mas cada movimento parecia artificial. Sua mente repetia incessantemente a cena, analisando onde havia errado, por que havia presumido, por que não havia perguntado primeiro. O clima de desconfiança pairava sobre todos, enquanto a aeronave se preparava para decolar sob a tempestade que castigava o aeroporto do Galeão. Lá fora, os trovões anunciavam uma turbulência que, comparada à tormenta interna de Luciana, parecia apenas uma breve agitação. O Boeing 737 decolou com atraso, rasgando as nuvens carregadas que castigavam o Galeão. Dentro da aeronave, o clima permanecia tão tempestuoso quanto o céu lá fora. Enquanto os passageiros se acomodavam, alguns já digitavam furiosamente em seus smartphones, compartilhando versões parciais do incidente que acabaram de presenciar. Pedro Silva assumiu o comando da aeronave com a mesma serenidade que demonstrara durante o confronto, mas seus olhos revelavam uma preocupação silenciosa. Na cabine de passageiros, Luciana tentava manter a compostura profissional, servindo bebidas com mãos trêmulas, evitando olhares curiosos e cochichos mal disfarçados. Antes mesmo do avião atingir a altitude de cruzeiro, um vídeo do confronto já circulava em grupos de mensagens. A gravação, habilmente editada, mostrava apenas o momento em que a comissária questionava a presença do comandante, cortando sua identificação posterior e a resolução do mal-entendido. A legenda sensacionalista dizia: "Comissária tenta expulsar piloto negro do cockpit no Galeão." Em terra firme, o departamento de comunicação da companhia aérea entrava em modo de crise. O telefone de Marta Santos não parava de tocar com chamadas da diretoria exigindo explicações imediatas. A supervisora, encurralada entre a lealdade aos colegas e a pressão institucional, tentava contextualizar o ocorrido sem sucesso. "Precisamos de uma resposta rápida antes que isso se torne incontrolável", disse o diretor de operações em uma reunião de emergência convocada ainda durante o voo. Ao pousar em Lisboa, tanto Pedro quanto Luciana receberam a mesma notificação em seus dispositivos. Estavam temporariamente afastados de suas funções até a conclusão da investigação interna. A decisão, tomada às pressas para acalmar investidores e opinião pública, atingiu ambos como um golpe inesperado. O Sindicato dos Aeronautas do Brasil emitiu nota oficial prometendo acompanhar o caso com rigor e transparência.
Não toleraremos nem preconceito racial, nem julgamentos precipitados de qualquer lado, afirmava o comunicado, tentando equilibrar-se na corda bamba da controvérsia. Nas redes sociais, a polarização era imediata. Enquanto alguns defendiam a atitude de Luciana como protocolo de segurança, outros acusavam a profissional de racismo estrutural. Hashtags como Ciro somos, todos Pedro e Cidro, Luciana tem razão, dividiam a internet brasileira. No hotel em Lisboa, o comandante observava pela janela a cidade que não teria tempo de conhecer nesta viagem. Seu celular não parava de vibrar com notificações, incluindo mensagens de sua irmã Mariana, já ciente do ocorrido e prometendo apoio incondicional. Enquanto isso, em outro quarto do mesmo hotel, Luciana chorava abraçada ao travesseiro, vendo sua promissora carreira desmoronar por um mal-entendido que agora fugia completamente ao seu controle. Pedro Silva fechou as cortinas de seu apartamento no Rio de Janeiro, tentando criar uma barreira entre seu mundo e o caos externo. A televisão, agora silenciada, ainda mostrava seu rosto em destaque nos noticiários. Sentado na poltrona de couro gasto que herdara do pai, o comandante deixou escapar um suspiro profundo enquanto observava o celular vibrar sem parar com notificações. As paredes do apartamento, decoradas com certificados e fotografias de sua formação na aviação, pareciam agora testemunhas silenciosas de uma carreira ameaçada. Pedro relembrou a primeira vez que enfrentou olhares de desconfiança ao vestir o uniforme de piloto, ainda como copiloto novato. Depois vieram as coincidências nas escalas, sempre recebendo os voos menos desejados. As promoções atrasadas, apesar das avaliações impecáveis. E agora, este incidente, mais uma batalha, murmurou para si mesmo, enquanto deslizava o dedo pela tela do dispositivo, lendo comentários que o defendiam e outros que o atacavam sem conhecer toda a história. A quilômetros dali, Luciana Moreira trancava-se em seu pequeno apartamento em Porto Alegre. A jovem comissária encolhia-se no sofá, envolta em um cobertor, mesmo com o calor que fazia. Seu computador aberto mostrava dezenas de mensagens de ódio, algumas contendo ameaças explícitas. Racista, despreparada, vergonha da aviação, palavras que agora a perseguiam como fantasmas digitais. O telefone tocou pela 5ª vez naquela tarde. Era seu pai, coronel reformado do Exército. A comissária hesitou antes de atender, sabendo que encontraria no outro lado da linha a voz firme que sempre exigiu disciplina e perfeição. Filha, estamos pensando em ir até aí, disse ele, com uma preocupação incomum em sua voz normalmente controlada. Não precisa, pai, respondeu Luciana, segurando as lágrimas. Preciso resolver isso sozinha. Após desligar, ela contemplou o uniforme perfeitamente passado que pendia no armário entreaberto. Aquele traje representava tudo o que sempre quis: ordem, estrutura, regras claras. Agora, questionava se aquela rigidez não havia sido sua própria armadilha. Enquanto a noite caía sobre o Brasil, 2 profissionais da aviação, separados por centenas de quilômetros, enfrentavam o mesmo temporal de incertezas. Pedro, revirando antigas memórias de superação, buscava forças para mais uma luta contra o preconceito. Luciana, desmoronando sob o peso das expectativas familiares e sociais, começava a questionar os valores que sempre guiaram sua vida. A tempestade midiática apenas começava, e ambos sabiam que o pouso seria turbulento. O terminal de desembarque do galeão estava quase vazio quando Mariana Silva passou pela alfândega. A jornalista havia embarcado às pressas de Lisboa assim que soube do escândalo envolvendo seu irmão. Na mala, além das roupas, trazia uma pasta com documentos que poderiam mudar completamente a narrativa que a mídia construía. Pedro atendeu a campainha de seu apartamento no Rio de Janeiro, ainda exausto.
Os últimos dias haviam sido um inferno de notificações, ligações e mensagens de ódio. Ao ver a irmã na porta, seus olhos marejaram. Você não precisava vir, disse ele, abraçando-a com força. Claro que precisava, respondeu Mariana, entrando e colocando a pasta sobre a mesa. Trouxe algo que vai ajudar. Os documentos revelavam um padrão perturbador, avaliações excepcionais de Pedro ao longo dos anos, elogios de passageiros e colegas e recomendações para promoções que nunca se concretizaram. Em uma das folhas, um comentário manuscrito de um antigo diretor dizia: excelente piloto, mas talvez não tenha o perfil adequado para representar a companhia em posições mais visíveis. Isso é discriminação documentada, Mariana apontou. Vamos usar isso. Enquanto os irmãos analisavam as provas, a companhia aérea convocava uma reunião de emergência. O departamento de marketing apresentava uma proposta, uma campanha chamada Céus para Todos, com fotos de funcionários de diferentes etnias, sorridentes em uniformes impecáveis. Precisamos mostrar que somos diversos, argumentava o diretor de comunicação. Podemos até convidar o comandante Silva para ser o rosto da campanha. Transformamos o problema em solução. Quando o telefone de Pedro tocou com a proposta, sua resposta foi imediata. Não serei garoto propaganda de uma diversidade que não existe na prática, disse ele, firme. Quero mudanças reais, não fotos bonitas para inglês ver. O piloto desligou o aparelho e olhou para a irmã. Eles querem que eu sorria para as câmeras como se nada tivesse acontecido. Mariana assentiu, compreendendo a indignação do irmão. Vamos além disso, ela disse, organizando os documentos. Não queremos apenas sua reintegração, mas uma transformação na estrutura. Processos de seleção transparentes, critérios claros para promoções, treinamento antidiscriminação para todos os funcionários. Pedro observou os papéis espalhados sobre a mesa. Cada folha representava uma pequena injustiça que ele havia engolido em silêncio ao longo dos anos. Agora, juntas, formavam um mosaico de discriminação sistemática que não podia mais ser ignorado. Não é só por mim, murmurou ele. É por todos que virão depois. A sala de reuniões da companhia aérea estava silenciosa quando Alexandre Costa entrou. O homem de cabelos grisalhos e postura rígida ajustou a gravata antes de sentar-se diante da comissão de investigação. Pedro Silva observava seu antigo mentor com um misto de decepção e incredulidade. Sempre soube que ele não tinha o perfil para comandante, declarou Alexandre, folheando uma pasta com anotações cuidadosamente selecionadas. Pedro demonstrava insegurança em situações críticas durante o treinamento. Cheguei a registrar 3 ocorrências de decisões questionáveis em simulações. O comandante apertou os punhos sob a mesa. Aquelas alegações distorciam completamente a realidade. As ocorrências mencionadas eram, na verdade, situações em que ele havia questionado procedimentos ultrapassados, propondo alternativas mais eficientes. Ironicamente, algumas dessas sugestões foram posteriormente implementadas pela própria companhia. Acredito que o incidente recente seja apenas a ponta do iceberg, continuou Alexandre, a voz carregada de falsa preocupação. Sempre tive dúvidas sobre sua capacidade de lidar com pressão. Enquanto isso, a quilômetros dali, Luciana Moreira encarava a tela do computador em seu apartamento. O e-mail da empresa detalhava as condições para seu retorno. Participar de uma campanha institucional com um pedido de desculpas meticulosamente roteirizado. A comissária releu o texto proposto, sentindo um nó na garganta. Reconheço meu erro de julgamento e reafirmo o compromisso com os valores de diversidade da empresa. As palavras soavam vazias, ensaiadas. Não refletiam a complexidade do que havia acontecido, nem seu verdadeiro arrependimento. Seu celular tocou. Era sua mãe, preocupada com o silêncio da filha nos últimos dias.
Eles querem que eu grave um vídeo pedindo desculpas, explicou Luciana, a voz trêmula. Mas parece que estou apenas salvando a imagem deles, não consertando o que fiz. De volta à sala de reuniões, Pedro enfrentava as acusações com dignidade. Quando finalmente pôde falar, sua voz saiu firme. Alexandre foi meu instrutor por apenas 3 meses. O que ele omite é que fui aprovado com distinção por outros avaliadores e tenho 15 anos de voo sem qualquer incidente. No apartamento silencioso, Luciana fechou o laptop. A jovem comissária percebeu que aceitar aquelas condições significava perpetuar um sistema que transformava pessoas em peças descartáveis. Sua carreira estava em jogo, mas também sua integridade. 2 pessoas em locais diferentes enfrentavam o mesmo dilema: ceder à pressão ou manter-se fiel aos próprios princípios. O preço da dignidade nunca pareceu tão alto. Pedro Silva abriu a porta de seu apartamento no Rio de Janeiro para encontrar 5 homens de cabelos grisalhos, todos vestidos com elegância discreta. Eram ex-comandantes que haviam pilotado por décadas antes de se aposentarem. O mais velho, Joaquim Ferreira, estendeu a mão com firmeza. Viemos porque já estivemos onde você está agora, disse Joaquim, enquanto todos se acomodavam na sala. Cada um de nós enfrentou o que você está enfrentando. Durante as horas seguintes, Pedro ouviu relatos que pareciam espelhar sua própria história. Histórias de uniformes impecáveis que não impediam olhares de desconfiança, de qualificações questionadas, de promoções negadas. O comandante sentiu um nó na garganta quando Carlos, um dos visitantes, descreveu como teve que entrar pela porta dos fundos em hotéis durante escalas internacionais nos anos 80. Não estamos aqui para dizer que será fácil, explicou outro do grupo, ajeitando os óculos. Estamos aqui porque você não é o primeiro e, infelizmente, não será o último. Mas sua luta não é só sua. Antes de partirem, entregaram a Pedro um broche dourado em formato de asas, símbolo não oficial de um grupo que se manteve unido nas sombras por décadas. O objeto, pequeno mas carregado de história, representava uma herança de resistência silenciosa. Use-o quando precisar lembrar que nunca voa sozinho, disse Joaquim com um aperto de mão final. Enquanto isso, a quilômetros dali, Luciana Moreira encarava o teto de seu quarto pela 3ª noite consecutiva. O celular, que antes representava conexão, agora era fonte de terror. A cada notificação, seu coração disparava. A jovem comissária havia desativado suas redes sociais após centenas de mensagens de ódio, algumas contendo ameaças explícitas. No trabalho, o isolamento era igualmente doloroso. Colegas que antes compartilhavam cafés e confidências agora desviavam o olhar nos corredores. Até mesmo sua antiga mentora, Teresa, havia cancelado o almoço semanal sem explicações. É como se eu tivesse uma doença contagiosa, desabafou Luciana para sua mãe pelo telefone, a voz embargada. À noite, pesadelos recorrentes a acordavam suada. Ora estava em um avião em queda livre, ora via seu rosto estampado em todos os jornais do país. A ansiedade crescente transformou-se em ataques de pânico que a deixavam paralisada. Quem sou eu sem este uniforme? Perguntou-se, olhando para o traje azul marinho pendurado no armário. A identidade que havia construído com tanto esmero desmoronava, revelando um vazio assustador que ela nunca havia notado antes. Naquela madrugada, tanto Pedro quanto Luciana permaneceram acordados, separados pela cidade, mas unidos pela mesma tempestade que transformava suas vidas para sempre. O documento vazado pelo Sindicato dos Aeronautas caiu como uma bomba na sede da companhia aérea. O memorando interno, escrito 6 meses antes, detalhava uma série de falhas nos protocolos de segurança e treinamento, além de revelar uma política velada de escalação que privilegiava determinados perfis em detrimento de outros. A revelação foi a gota de água para funcionários que já se sentiam desrespeitados há anos. Nos corredores do galeão,
grupos de comissários e pilotos mais jovens organizavam reuniões improvisadas durante os intervalos. Cartazes discretos começaram a aparecer nos murais internos, e uma petição online por transparência já contava com centenas de assinaturas. Pedro Silva acompanhava tudo à distância, dividido entre o sentimento de validação e a preocupação com o futuro da profissão que tanto amava. "Não é sobre mim", repetia o comandante para sua irmã Mariana, enquanto observava as notificações se acumularem em seu celular. "É sobre um sistema que precisa mudar." Enquanto isso, em seu apartamento em Porto Alegre, Luciana Moreira encarava a tela do computador com o coração disparado. A jovem comissária havia solicitado acesso ao seu histórico profissional completo, incluindo registros de treinamento, e o que encontrou a deixou paralisada. 2 anos antes, durante um voo de teste, ela havia reportado um suposto comportamento suspeito de um passageiro de origem árabe. O homem, na verdade, era um inspetor de segurança disfarçado. E o incidente quase resultou no cancelamento do voo e em sérios transtornos operacionais. O relatório, assinado por Marta Santos, sua atual supervisora, continha uma observação preocupante: tendência a julgamentos precipitados, baseados em aparência. Recomenda-se treinamento adicional em diversidade. Luciana sentiu o estômago afundar. O documento havia sido arquivado sem maiores consequências, com uma simples anotação de "caso resolvido internamente". Agora, as palavras saltavam da tela como acusações. Não era coincidência, era um padrão. Do outro lado da cidade, um grupo de comissários recém-contratados organizava um abaixo-assinado exigindo revisão completa dos protocolos de treinamento. A iniciativa, liderada por ex-colegas de turma de Luciana, ganhava força nas redes sociais. "Precisamos olhar para dentro antes de apontar para fora", dizia a mensagem que circulava nos grupos de mensagens dos funcionários. A frase, simples mas poderosa, ecoava na mente de Luciana enquanto ela fechava o computador, sentindo o peso das escolhas que havia feito e das que ainda precisaria fazer. Pedro Silva caminhava pelos corredores familiares da Escola de Aviação Carioca, onde havia dado seus primeiros passos como piloto 20 anos antes. O chão encerado refletia a luz do sol que entrava pelas janelas amplas, iluminando fotografias de turmas antigas nas paredes. Entre elas, uma imagem de sua própria formatura, quando era apenas um jovem sonhador. "Comandante Silva, não acredito que é você mesmo." A voz entusiasmada veio de um instrutor que correu para cumprimentá-lo. Logo, a notícia de sua presença se espalhou, e um grupo de alunos se reuniu ao seu redor, olhos brilhando de admiração. Uma jovem cadete se aproximou timidamente. "Senhor, li sobre seu caso nas redes sociais. O senhor é a razão pela qual decidi não desistir do curso." O comandante sentiu um nó na garganta. Enquanto o mundo externo o julgava por um vídeo editado, ali estava sendo recebido como herói. A sinceridade daqueles jovens, negros, brancos, homens, mulheres, todos vendo nele não apenas um piloto, mas um símbolo de resistência e perseverança, tocou-o profundamente. Durante 2 horas, Pedro compartilhou experiências, respondeu perguntas e ouviu histórias de desafios semelhantes aos que enfrentara. Cada relato, cada aperto de mão, cada olhar de esperança reacendeu algo que a turbulência recente havia quase apagado: seu propósito. "Não estou aqui apenas para pilotar aviões", disse ao grupo atento. "Estou aqui para abrir caminhos." Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Luciana Moreira desembarcava no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A comissária havia decidido usar seu período de afastamento para uma viagem de autodescoberta, longe dos olhares acusadores no Brasil. Hospedada num pequeno apartamento no Chiado, a jovem se permitiu perder-se pelas ruas de paralelepípedos. Observava fascinada como pessoas de diferentes origens conviviam nos cafés, nas praças, nos elétricos,
Não havia a rigidez a que estava acostumada em sua família militar ou na companhia aérea. Numa tarde ensolarada, sentada numa esplanada, Luciana observou um grupo de amigos. Alguns portugueses, outros brasileiros, alguns africanos, todos rindo e conversando sem as barreiras invisíveis que ela sempre considerara naturais. "Mais um café, senhora?" perguntou o garçom, um senhor de cabelos grisalhos e sotaque cabo-verdiano. "Sim, por favor", respondeu, percebendo que não havia checado suas mensagens ou se preocupado com protocolos nas últimas horas. Ali, entre o burburinho das conversas e o aroma do café, ela começou a questionar quantas vezes seu medo do desconhecido havia se disfarçado de disciplina, quantas barreiras havia erguido em nome da segurança. A comissária fechou os olhos, sentindo o sol de Lisboa no rosto. Pela primeira vez em semanas, respirou profundamente, sem o peso da culpa ou da vergonha. Talvez existisse um mundo além das regras que sempre seguira à risca. As ruas de pedra do bairro da Alfama serpenteavam como veias antigas de Lisboa, enquanto Pedro Silva caminhava sem destino certo. O céu pintava-se de laranja e violeta, cores que pareciam refletir seu próprio estado de espírito, entre a melancolia e a esperança. Após semanas de turbulência emocional, o comandante buscava um momento de paz longe das notificações incessantes e manchetes sensacionalistas que haviam transformado sua vida. Foi quando uma melodia escapou pelas portas entreabertas de um pequeno estabelecimento. Pedro parou, capturado pelos acordes dolentes de uma guitarra portuguesa. Entrou quase por instinto, encontrando um ambiente modesto onde o tempo parecia suspenso. No canto, uma fadista de meia-idade cantava com os olhos fechados, como se cada palavra fosse extraída diretamente da alma. O piloto sentou-se numa mesa discreta, pedindo um copo de vinho tinto. Enquanto a voz da cantora preenchia o espaço, ele sentiu um nó na garganta. Aquela música falava de saudade, de injustiça, de resistência, temas que agora faziam parte de sua própria história. Suas raízes africanas, embora distantes, pareciam vibrar em sintonia com aquela expressão de dor transformada em beleza. "Esta música fala de quem somos quando ninguém está olhando", comentou um senhor idoso na mesa ao lado, notando a emoção nos olhos de Pedro. Naquele momento, algo cristalizou-se dentro dele. Não podia desistir. Sua luta não era apenas pessoal, mas coletiva, por todos os profissionais que viriam depois dele. A quilômetros dali, Luciana Moreira perdia-se nas ruelas coloridas de outro bairro lisboeta. A comissária observava, fascinada, como pessoas de diferentes origens, cores e idiomas conviviam harmoniosamente. Um grupo de músicos de rua tocava enquanto crianças dançavam sem inibição. Não havia protocolos rígidos ali, apenas a vida em sua expressão mais autêntica. Ela parou diante de um mural onde artistas locais pintavam livremente. Um deles, percebendo seu interesse, ofereceu-lhe um pincel. Luciana hesitou. O controle sempre fora seu porto seguro. Regras, procedimentos, expectativas, tudo que a mantinha protegida do caos. "Às vezes, é preciso se perder para se encontrar", disse a artista com sotaque brasileiro, como se lesse seus pensamentos. Com mão trêmula, a jovem fez sua marca no mural coletivo. Um traço imperfeito, mas genuinamente seu. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se leve. Talvez o controle que tanto buscava fosse apenas uma ilusão, um escudo contra o medo do desconhecido. A verdadeira segurança, percebeu, vinha da capacidade de adaptar-se, de reconhecer erros, de crescer através deles. Naquela noite, em pontos diferentes de Lisboa, duas almas feridas começavam a cicatrizar. Após 3 semanas de turbulência midiática, Pedro Silva recebeu uma ligação inesperada da sede da companhia aérea. O convite para uma reunião privada com o conselho administrativo soava mais como intimação do que oportunidade.
Chegando ao imponente edifício no centro do Rio de Janeiro, o comandante foi recebido com sorrisos tensos e olhares calculistas. "Queremos que retorne, mas em outra função", anunciou o presidente do conselho, evitando contato visual direto. "Um cargo executivo para reformular nossos protocolos de contratação e treinamento. Sua experiência seria valiosa." Pedro observou os rostos ao redor da mesa de reuniões. Percebia claramente que a proposta não nascia de reconhecimento genuíno, mas da pressão crescente nas redes sociais e da ameaça de processos por discriminação. Ainda assim, algo naquela oferta ressoava profundamente em sua consciência. "Nunca busquei deixar o cockpit", respondeu o piloto após longo silêncio. "Mas talvez este seja o momento de transformar estruturas, não apenas comandar aeronaves." Enquanto isso, em seu apartamento em Porto Alegre, Luciana Moreira encarava o e-mail oficial em seu dispositivo. A companhia a convidava para integrar um programa de desenvolvimento cultural em Lisboa, não como punição disciplinar, mas como oportunidade de crescimento profissional. A comissária releu a mensagem várias vezes, desconfiada das reais intenções por trás daquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Sua mãe, sentada ao seu lado no sofá, apertou sua mão com firmeza. "Talvez seja exatamente do que você precisa, filha. Um recomeço." Pela primeira vez desde o incidente, Luciana considerou que reconhecer seus erros poderia ser o início de sua redenção. Não apenas profissional, mas pessoal. As noites insones e os ataques virtuais haviam deixado marcas profundas, mas também aberto espaço para reflexão. "Acho que vou aceitar", murmurou, sentindo um misto de medo e alívio. No dia seguinte, Pedro enviou sua resposta formal à diretoria. Aceitaria o cargo com condições específicas: autonomia real para implementar mudanças, orçamento adequado e participação direta na reformulação dos treinamentos sobre diversidade. Não seria apenas um rosto para marketing institucional, exigia poder de decisão. Enquanto isso, Luciana preparava as malas para Lisboa, guardando cuidadosamente seu uniforme de comissária. Aquela viagem representava mais que um programa corporativo. Era uma jornada para dentro de si mesma, um confronto necessário com seus preconceitos e limitações. Sem saberem, ambos davam os primeiros passos em direções que nunca haviam planejado, mas que talvez fossem exatamente para onde precisavam ir. A nomeação de Pedro Silva para o cargo executivo gerou uma tempestade de reações na companhia aérea. Nos corredores da sede no Rio de Janeiro, funcionários dividiam-se entre apoiadores entusiasmados e críticos que viam a promoção como mera jogada de marketing. O comandante, porém, não estava disposto a ser apenas um símbolo vazio. Em sua primeira reunião com o conselho diretor, Pedro manteve a mesma postura serena que o caracterizava no cockpit, mas sua voz carregava uma firmeza inabalável. Ele colocou na mesa exigências claras: autonomia para revisar processos de contratação, orçamento para programas de inclusão e, principalmente, transparência nas avaliações de desempenho. "Não estou aqui para ser a foto do relatório anual", afirmou, encarando cada membro do conselho. "Estou aqui para garantir que nenhum profissional qualificado seja questionado pela cor da sua pele." Alguns diretores mais antigos trocaram olhares desconfortáveis, mas a maioria reconheceu que a crise havia exposto feridas institucionais profundas que precisavam ser tratadas. O piloto transformava, assim, uma situação de humilhação em oportunidade de mudança estrutural. Enquanto isso, a quilômetros dali, Luciana Moreira assinava seu pedido de licença não remunerada. A comissária, que sempre definira sua identidade pelo uniforme impecável e pelo cumprimento rigoroso de protocolos, agora se via diante de um vazio assustador e, ao mesmo tempo, libertador. "Você tem certeza disso?", perguntou sua mãe.
preocupada com a decisão da filha. Você trabalhou tanto para conseguir essa vaga? Luciana observou pela janela de seu apartamento em Porto Alegre, sentindo o peso e a leveza daquela escolha. Preciso entender quem sou quando não estou seguindo ordens, respondeu, surpreendendo a si mesma com a clareza daquele pensamento. Nas semanas seguintes, ela desengavetou antigos cadernos de desenho, retomou aulas de fotografia abandonadas na adolescência e inscreveu-se em um curso de mediação de conflitos. Cada nova experiência revelava camadas de uma personalidade que havia sido sufocada pelo medo e pela rigidez. Uma tarde, folheando um álbum de família, encontrou uma foto de si mesma aos 10 anos, sorrindo dentro de um avião de papel que havia construído. A ironia não passou despercebida. Aquela menina sonhadora havia se perdido em algum momento do caminho, substituída por uma versão engessada que confundia segurança com controle. Enquanto Pedro transformava estruturas corporativas, Luciana reconstruía seus próprios alicerces. 2 caminhos distintos de recomeço, nascidos do mesmo turbulento encontro nas alturas. A sala de reuniões da companhia aérea estava repleta de tensão, enquanto Pedro Silva apresentava seu plano de reestruturação. 3 meses haviam se passado desde o incidente, e agora, como executivo responsável por reformular os padrões de contratação, ele enfrentava olhares de desconfiança. O comandante mantinha a postura serena que sempre o caracterizou, mesmo quando Carlos Mendonça, diretor de operações há 20 anos, interrompeu sua apresentação. Isso é utopia, Silva. Estamos falando de uma empresa, não de um projeto social, disparou o diretor, recebendo acenos de aprovação dos veteranos ao seu redor. Pedro respirou fundo antes de responder. Inclusão não é caridade, é estratégia. Nossos números mostram que equipes diversas tomam decisões mais seguras em situações de crise. Do outro lado da mesa, um grupo de jovens pilotos e comissários observava com admiração. Entre eles, Júlia Martins, recém-promovida a coordenadora de treinamentos, levantou a mão. O que o comandante propõe já funciona em 3 companhias europeias, com redução comprovada de incidentes, argumentou ela, segurando firme o tablet com os dados. As reuniões semanais haviam se transformado em verdadeiros campos de batalha, mas também em espaços onde mudanças reais começavam a tomar forma. Pedro sabia que cada pequena vitória, como o novo protocolo de avaliação às cegas ou os treinamentos anti-viés, representavam um avanço concreto. Enquanto isso, a quilômetros dali, Luciana Moreira sentava-se desconfortavelmente em uma roda de conversa no Centro Cultural Brasil-Portugal. A ex-comissária havia decidido participar de um grupo de autoconhecimento após semanas de terapia intensiva. Meu pai era militar, minha mãe enfermeira. Cresci acreditando que regras existiam para nossa proteção, confessou ela, sentindo a voz falhar. Quando vi alguém que não se encaixava no meu padrão mental de comandante, meu primeiro instinto foi desconfiar. A terapeuta do grupo, Dra. Helena, assentiu gentilmente. E como você se sente agora, revisitando esse momento? Luciana fechou os olhos por um instante. O processo era doloroso. Desconstruir anos de condicionamento, enfrentar preconceitos que nem sabia que carregava. Nas últimas sessões, havia chorado mais do que em toda a sua vida adulta, envergonhada, mas também aliviada. É como se estivesse finalmente enxergando além das regras que memorizei. Naquela noite, ao retornar para seu apartamento, a jovem abriu uma caixa com seu antigo uniforme. Passou os dedos pelo tecido azul marinho que tanto significara para ela. Não era apenas uma peça de roupa, mas uma identidade inteira que agora precisava reexaminar. Pela primeira vez desde o incidente, Luciana permitiu-se sorrir ao pensar no futuro. Havia um longo caminho pela frente,
Mas finalmente compreendia que aprender a se perdoar era o primeiro voo que precisava fazer sozinha. O envelope pardo chegou sem remetente na sede da companhia aérea no Rio de Janeiro. Dentro, uma carta anônima acompanhada de um pendrive continha a gravação original e completa do incidente no voo 728. O material revelava, sem margem para dúvidas, que o vídeo viral havia sido editado maliciosamente, cortando o momento em que Pedro Silva se identificava formalmente e mostrava suas credenciais. A diretoria reuniu-se em caráter emergencial. O conteúdo autêntico mostrava uma realidade completamente diferente da narrativa que circulara por semanas. Nele, via-se claramente a postura profissional do comandante, mesmo diante da abordagem de Luciana Moreira. Mais importante, evidenciava-se a manipulação deliberada que transformara um mal-entendido em escândalo racial. E precisamos divulgar isso imediatamente, defendeu a chefe de comunicação, visivelmente perturbada. O departamento jurídico concordou, reconhecendo a gravidade do dano causado à imagem de Pedro e da própria empresa. Em questão de horas, a companhia emitiu um comunicado oficial apresentando as novas evidências. Jornalistas que antes condenaram o piloto agora se viam obrigados a retificar suas matérias. Especialistas em edição de vídeo foram convocados para explicar tecnicamente como a manipulação havia sido feita. Alexandre Costa, o ex-mentor que depusera contra Pedro, foi confrontado com as novas provas. Acuado, ele acabou admitindo que conhecia a versão original e havia contribuído para espalhar a distorcida. Ele conseguiu tudo que eu lutei para ter, confessou em depoimento interno que também vazou para a imprensa. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Pedro tornou-se tendência nacional. Internautas compartilhavam histórias semelhantes de preconceito no ambiente profissional. Mariana Silva, irmã do comandante, usou sua influência como jornalista para amplificar o debate, transformando o caso individual em reflexão coletiva sobre racismo estrutural. Luciana, ainda em Lisboa, soube da reviravolta pelo celular. A jovem comissária sentiu um misto de alívio e vergonha. Embora o vídeo manipulado tivesse distorcido a situação, ela não podia negar seu julgamento precipitado naquele dia. Mesmo assim, mensagens de apoio começaram a chegar, reconhecendo que ela também fora vítima da manipulação midiática. A sede do Sindicato dos Aeronautas tornou-se ponto de encontro para manifestações de solidariedade. Funcionários da companhia, especialmente os mais jovens, organizaram um abaixo-assinado exigindo o retorno imediato de Pedro à cabine de comando. Caso fosse seu desejo. A verdade, finalmente exposta, não apagava as cicatrizes deixadas pelo episódio, mas oferecia a chance de cura. Para Pedro e Luciana, aquele momento representava mais que redenção pública. Era a oportunidade de reconstruir suas vidas a partir de bases mais autênticas e conscientes. Pedro Silva caminhava pelos corredores da sede da companhia aérea com uma confiança que não sentia há meses. 6 meses após o incidente, seu novo cargo como diretor de diversidade e treinamento já mostrava resultados concretos. O comandante havia implementado um programa inovador chamado Céu para Todos, que transformava a abordagem da empresa sobre inclusão. Não queremos apenas cartazes bonitos nas paredes, queremos mudanças reais na cabine e nos corredores, explicou ele durante uma reunião com a diretoria, que agora o ouvia com respeito. O piloto criou canais anônimos para denúncias de discriminação, garantindo que todos os funcionários pudessem se manifestar sem medo de retaliação. As histórias que emergiram foram dolorosas, mas necessárias para o processo de cura institucional. Antigos casos semelhantes ao seu próprio vieram à tona, revelando um padrão que agora poderia ser finalmente confrontado. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul,
Luciana Moreira sentava-se na varanda da casa dos pais, observando o pôr do sol. A jovem havia passado por meses intensos de terapia, desconstruindo camadas de preconceitos que nem sabia que carregava. A comissária finalmente compreendia que sua obsessão por regras era, na verdade, um escudo contra o medo do desconhecido. Eu achava que ser perfeita profissionalmente me definiria como pessoa, confessou ela para sua antiga supervisora, Marta, durante um almoço de reconciliação. Aos poucos, Luciana reconquistou a confiança de colegas que haviam se afastado durante o escândalo. Sua honestidade sobre os próprios erros abriu portas inesperadas. A ex-comissária foi convidada a participar de workshops sobre comunicação intercultural para novos tripulantes, transformando sua experiência dolorosa em lições valiosas. No novo centro de treinamento da companhia, as paredes exibiam rostos diversos de profissionais da aviação, incluindo uma foto discreta de Pedro em seu uniforme de comandante. O executivo fazia questão de participar pessoalmente das formações, compartilhando sua história sem filtros ou ressentimentos. O uniforme não faz o profissional, mas o caráter sim, tornou-se seu lema, repetido nos corredores da empresa. Em uma tarde de quarta-feira, Pedro recebeu um e-mail inesperado. Era de Luciana, contando sobre seu novo projeto, um podcast sobre experiências transformadoras na aviação. Ela o convidava para ser seu primeiro entrevistado. O comandante sorriu, pensando em como os caminhos se cruzam de formas surpreendentes, e respondeu com uma única palavra: aceito. O sol de Lisboa banhava o centro de congressos com uma luz dourada quando Pedro Silva subiu ao palco para receber o prêmio de inovação em gestão aeronáutica. 6 meses haviam se passado desde o incidente que quase destruíra sua carreira, mas que, ironicamente, abriu caminho para sua maior contribuição ao setor. O comandante ajustou o microfone e observou a plateia repleta de profissionais da aviação de todo o mundo. Nos primeiros assentos, jovens pilotos e comissários em treinamento o observavam com admiração evidente. Seus olhos brilhavam mais que as insígnias douradas nos uniformes. Este reconhecimento não celebra apenas mudanças em uma empresa, mas o início de uma transformação em toda a indústria, disse ele, segurando o troféu de cristal que refletia as luzes do auditório. Quando enfrentamos nossas turbulências pessoais com dignidade, criamos rotas mais seguras para quem vem depois de nós. Nos bastidores, executivos da companhia aérea sorriam para as câmeras. O programa de diversidade e inclusão, implementado por Pedro, havia não apenas revertido a crise de imagem, mas também melhorado significativamente os índices de satisfação interna e o desempenho operacional. Após a cerimônia, enquanto caminhava pelo corredor lateral do centro de convenções, o piloto sentiu um toque leve em seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com Luciana Moreira, cujo rosto familiar agora exibia uma serenidade que não estava presente em seu primeiro encontro. Parabéns pela premiação, disse a jovem, agora sem o uniforme de comissária, mas com uma elegância discreta que combinava com o ambiente acadêmico que havia escolhido. Seu discurso foi inspirador. Pedro sorriu, reconhecendo nela uma transformação tão profunda quanto a sua própria. Soube que você está estudando relações interculturais. Como tem sido? Desafiador e libertador, respondeu ela, ajustando a bolsa no ombro. Aprendi mais sobre mim mesma em 6 meses do que em toda a minha vida anterior. Um grupo de estudantes portugueses se aproximou, ansiosos por conhecer o palestrante premiado. Antes que se separassem, Luciana estendeu a mão para um cumprimento formal que se transformou em um breve, mas significativo aperto. Obrigada, sussurrou ela, por não ter desistido. Nós dois escolhemos crescer, em vez de apenas sobreviver, respondeu o comandante com um aceno de cabeça.
Enquanto Pedro era cercado por admiradores e Luciana seguia para sua próxima aula, ambos carregavam a certeza silenciosa de que suas trajetórias, embora marcadas por um início turbulento, haviam encontrado altitude e estabilidade, não como vítimas ou vilões de uma história viral, mas como protagonistas de suas próprias transformações. O sol descia lentamente sobre o Tejo, pintando o céu de Lisboa com tons alaranjados e dourados. Pedro Silva observava aquela paisagem majestosa do pier silencioso, sentindo a brisa marítima acariciar seu rosto. Pela primeira vez em muitos meses, o peso que carregava nos ombros parecia mais leve. A conferência internacional havia terminado com aplausos, mas não era o reconhecimento público que trazia aquela sensação de paz. Era algo mais profundo, mais íntimo. Os passos suaves atrás dele não o surpreenderam. De alguma forma, ele sabia que ela viria. Luciana se aproximou devagar, parando ao seu lado sem dizer nada por alguns instantes. A antiga comissária não usava mais o uniforme impecável que tanto prezava. Vestia roupas casuais que combinavam com a leveza de seu novo olhar. É estranho como tudo mudou, não é? Ela finalmente quebrou o silêncio, sem desviar os olhos do horizonte. O comandante assentiu, um leve sorriso se formando em seus lábios. Às vezes precisamos de turbulência para encontrar altitude. Entre eles, não eram necessárias grandes explicações ou pedidos formais de desculpas. O tempo havia transformado o ressentimento em compreensão mútua. Ambos carregavam cicatrizes diferentes da mesma tempestade. Meus professores na faculdade usaram nosso caso como estudo, comentou a jovem, agora estudante de relações interculturais. É estranho ser um exemplo do que não fazer e, ao mesmo tempo, do que se pode aprender. Pedro riu suavemente. Somos todos exemplos de algo, Luciana. A questão é que agora escolhemos do quê. Um navio cruzou lentamente a linha do horizonte, e os olhos de ambos o seguiram em silêncio contemplativo. Naquele momento, não eram mais o piloto injustiçado e a comissária preconceituosa. Eram apenas duas pessoas que haviam sobrevivido à mesma queda livre. Você vai voltar a voar? Perguntou ela, curiosa. Talvez um dia, respondeu o executivo, pensativo. Mas por enquanto, estou construindo asas para outros. E você? Luciana balançou a cabeça. Ainda não sei. Estou aprendendo a navegar sem mapas pré-definidos. O sol finalmente tocou o horizonte, derramando sua luz dourada sobre as águas do rio. Naquele pier silencioso, duas almas marcadas pela vida compartilhavam não apenas um passado turbulento, mas a coragem de seguir em frente. Porque no fim, não era uma história sobre aviões, protocolos ou uniformes. Era sobre as bagagens invisíveis que todos carregamos, os julgamentos que fazemos e os pousos seguros que buscamos, não apenas nas pistas de concreto, mas dentro de nós mesmos.